Eu estou recebendo aqui no estúdio o Fábio Santiago, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e o nosso amigo Pedro Igor, ele é gestor da Casa de Antônio Conselheiro, e a gente vai falar sobre um encontro regional com dirigentes de cultura que está acontecendo hoje aqui no município de Quixeramobim. Meninos, sejam bem-vindos, muito bom dia. Ô, quintura medonha, mas vamos para frente. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Alistênio, bom dia a todos. O nosso público, né, que assiste o programa Ponto de Vista, mais uma vez é uma alegria estar participando do programa, sempre, né, ao lado de bons convidados, queridos convidados, e hoje recebendo o queridíssimo amigo, ele que já é um associado de Quixeramobim, Fábio Santiago, né, que exerce, né, a missão aí de fazer essa articulação e participação dos territórios, né, dos municípios junto à Secretaria da Cultura, e hoje recebendo, Alistênio, aqui, né, não só os colegas queridos, né, amigos e amigas da Secretaria da Cultura, mas também os nossos parceiros dirigentes municipais de cultura que participam, né, do segundo encontro regional com dirigentes municipais de cultura para discutir a lei Paulo Gustavo, né? O primeiro encontro aconteceu ontem com a presença da nossa secretária Luísa Sela em Baturité, e hoje nós recebemos essa querida caravana com o Fábio, né, a Valéria, o André Breiner, que faz parte do jurídico, né, e de toda essa assessoria que tem prestado um serviço excepcional aqui, mais uma vez o Ceará largando na frente na execução de uma política pública nacional, como foi a Aldir Blanc, dessa vez a lei Paulo Gustavo, não é isso, Fábio? É isso, dizer que é uma imensa alegria poder estar em Quixeramobim hoje. Pedro Igor é um querido de uma vida toda e de um processo. A gente se conheceu antes de eu chegar na Secult-CE e sempre tivemos ali trocando figuras. Eu como gestor público de um município pequeno, carregado de desafios, e agora com essa missão. E aqui trago primeiro a mensagem da Secretária da Cultura do Estado do Ceará, da Luísa Sela, que tem chegado com esse espírito de tornar a política cultural do Estado do Ceará uma política de Estado, que possa conversar com as 14 macro-região, que possa organicamente oxigenar a cultura, a escuta e a devolutiva aos 134 municípios do Estado do Ceará, e a gente larga ali, iniciando a gestão, uma primeira meta, que era conseguir com que 134 municípios do Estado do Ceará fizessem adesão, né, à lei Paulo Gustavo, que é uma lei que nasce ali em 2022 pela pressão popular, é uma lei que aporta na economia brasileira aproximadamente quase 4 bilhões, 3,8 bilhões de reais, que faz com que chegue em cada território, em cada município, para que seja aplicado no campo cultural. E ontem a gente iniciou uma agenda que a gente vai passar pelas 14 macro-região, ouvindo inicialmente os gestores de cultura municipais, que são pessoas importantíssimas, estratégicas, valentes, e aonde a cena realmente acontece. E aqui eu cumprimento e já levo um abraço a todos os gestores de cultura do Sertão Central, que têm um compromisso, que têm um zelo, que têm um cuidado com a política cultural dos seus territórios. A gente vê grandes embriões e bons resultados nascendo no Sertão Central, fruto, claro, do trabalho de cada gestor, mas também da articulação e da maestria potente dos dois equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará que existem nesse território, que é a Casa de Saberes Cegado Heraldo, que aqui eu mando um grande abraço para a Michele, que toca esse barco e faz esse caminho e faz essa coisa oxigenar, e a Casa de Antônio Conselheiro, que tem a graça e a alegria de ter uma pessoa do tamanho do Pedro Igor, com a articulação que o Pedro Igor tem e com o amor que o Pedro Igor tem por esse caminho. E aqui eu estendo a toda a equipe da Casa Antônio Conselheiro e também da Casa de Saberes Cegado Heraldo. Então, assim, a gente, como o Pedro Igor colocou mais uma vez, o Ceará mostrando e sendo farol para o Brasil na política de execução da lei Paulo Gustavo. A gente sente que ainda existe uma carência muito forte e potente de qualificação profissional para a execução da lei. A gente renasce o Ministério e renasce muito potente com uma política estratégica, colocando a cultura no campo estratégico da gestão pública, que é onde ela deve estar como um eixo de desenvolvimento e também de identidade, certo? Então, assim, a gente vive momentos muito importantes. A gente está vindo aqui hoje para o encontro regional da Lei Paulo Gustavo, reunindo gestores, mas, paralelo a isso, a gente está em várias regiões do estado do Ceará hoje, também acompanhando as conferências municipais, que faz parte de outra política, que é a política nacional do Sistema Nacional da Cultura, Sistema Estadual e do Sistema Municipal de Cultura. Então, a missão é grande, é muita pista pela frente, muito território, mas muito amor, muito compromisso, muito zelo.
Perfeitamente. Gente, falando sobre Paulo Gustavo, a gente percebe que depois da Aldir Blanc vem a Paulo Gustavo, e aí assim, alguma coisa se aprendeu da Aldir Blanc, se aprimorando ainda na Paulo Gustavo, mas tem muita coisa de processos, né, que estão sendo ainda, vamos dizer assim, né, identificados pela classe artística. A pessoa saber fazer um bom portfólio, tirar uma boa foto, ter um bom texto sobre a sua trajetória, né, saber por onde passou, o que foi que veio, para estar competitivo com aqueles que vão, né, buscar essas oportunidades de recursos para financiar as suas ideias. Nas vivências de vocês, o que é que mais tem sido, vamos dizer assim, de recado importante da secretaria para os gestores, né, para que eles possam levar para o cara que está lá no Muxinató, o senador Pompeu, por exemplo, né, para que ele consiga ter a mesma competitividade na pessoa que está na cidade, que tem mais habilidade ou não. A gente sabe que o sertão ele é muito vasto, né, e por conta dessas diferenças regionais a gente tem essa dificuldade. Qual a orientação que hoje a Secretaria passa para os gestores em relação a esse trato com esses artistas? Eles estão sendo feitas, né? E o Fábio fez uma fala hoje muito forte, muito motivadora para os gestores durante a nossa abertura lá da reunião, do nosso encontro. Estão sendo feitas por parte da Secretaria da Cultura diversas formações que são virtuais, estão disponíveis, inclusive, para quem já quiser assistir o que já aconteceu, na página da Secretaria da Cultura no YouTube. São verdadeiras aulas, né, de em torno de média 2h30 cada uma, que vão desde a elaboração de projetos até políticas públicas afirmativas que necessitam estar inseridas na proposta dos editais, até a acessibilidade também, já que 10% do valor de cada projeto precisa, né, estar conectado ali com ações de acessibilidade, enfim, elaboração de portfólios artísticos. Então, já há, né, esse envolvimento da Secretaria da Cultura do Estado, essa preocupação não só com os editais que ela tem realizado. A Secretaria de Cultura ela tem mais de 90 milhões em editais, né, disponibilizados. Acho que já são 17 editais lançados à disposição da população cearense, mas também, né, nós temos feito uma pactuação. Acho que a fala da Valéria Cordeiro hoje também foi muito nesse sentido, com os municípios. É importante que os gestores, né, sejam conscientes da responsabilidade que eles possuem, para que eles possam transmitir aos agentes culturais, que são a verdadeira razão de existir da legislação, como a Paulo Gustavo, como existiu lá atrás, né, um contexto emergencial mais imediato, que foi a Lei Aldir Blanc, esse incentivo, né? Então, é importante que os gestores tenham essa pactuação. A gente sabe que gestão cultural não se faz apenas com o secretário ou a secretária da Cultura. É importante que os prefeitos, que as prefeitas, que todo o time da gestão municipal, né, procuradores, contadores, né, que toda a articulação, né, que mexe com esse viés administrativo, legislativo, esteja envolvido, né, para que haja uma busca ativa, inclusive, desses agentes culturais. Eu lembro demais que uma das coisas que mais me emocionou quando saiu o primeiro resultado da Lei Aldir Blanc a nível de município aqui em Xerambi, foram ver, Fábio, agentes culturais da zona rural sendo contemplados, né, gente lá do Mearim, né, gente lá do Encantado, gente lá de São Miguel, grupos culturais, enfim, de diversas localidades aqui distantes do centro da cidade sendo contemplados. Então, a missão da Paulo Gustavo é justamente ampliar cada vez mais esse alcance, né? Esse alcance se faz na parceria, na pactuação com os municípios, com os agentes culturais. Eu acho importante, né, estar acontecendo na paralela as conferências municipais de cultura, para que a gente possa, dentro desses espaços, também fortalecer os conselhos municipais de cultura, que são os elos participativos e institucionais da sociedade civil dentro da gestão da cultura. Então, é muito importante, né, Fábio, que a gente fortaleça esses mecanismos para que os agentes culturais sintam essa representatividade. Nós reconquistamos o direito de pensar a cultura como uma política pública de Estado através do Ministério da Cultura. Nós temos diversas figuras que foram estratégicas na Aldir Blanc aqui no Ceará, hoje emprestando o seu conhecimento, Alistênio, a nível de Brasil, né? Queria citar especialmente o secretário Fabiano Piuba, que hoje é o secretário nacional de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. E com ele foram diversos parceiros nossos que estão lá em Brasília pensando nacionalmente as políticas públicas de cultura. E o nosso desafio aqui em Quixeramobim, no Sertão Ceará, lá em Fortaleza, o Fábio pensando, né, e ele é um guerreiro nesse processo, é fazer chegar de forma minuciosa
cada centavo da lei Paulo Gustavo nos territórios do estado do Ceará, nas 14 macro-regiões, aqui no Sertão Central especialmente, são quase 4 milhões de reais. Né? É economia criativa, é desenvolvimento econômico, é um fortalecimento do segmento cultural que, claro, para ser democrático precisa ser acessível para todos. Né? Eu já vi muitos agentes culturais, inclusive questionando muitas vezes, por que precisa ser através de um edital, por que precisa ser através de um processo como uma chamada pública, porque é democrático. Nós não podemos apontar o dedo e dizer, esse aqui vai receber tanto, aquele ali vai receber tanto. Não, os editais, eles são essa convocação para que todos nós possamos participar desses processos de forma democrática, de forma participativa e entendendo que essa dinâmica ela é necessária para fazer chegar de forma mais democrática e imparcial possível esses recursos, né, Fábio? A pergunta assim, na transição da Aldir Blanc para Paulo Gustavo, a gente percebe que houve um processo de experiência que nos deu um farol para esse outro momento. E que farol, certo? A gente... A lei Aldir Blanc, ela não permitia que a gente pudesse usar o recurso para ajudar a operacionalizar a lei, certo? A lei Paulo Gustavo, ela já permite que 5% do recurso global que o município esteja recebendo, ele crie mecanismo de operacionalização, de execução da lei. E o estado do Ceará, mais uma vez, mostrando para o Brasil como faz, a gente monta ali um leque de núcleos, de frentes. Então, os municípios nunca teve, talvez, um momento tão bonito para chover, um tempo tão bonito para chover, né? Parece que brocou ali o terreno, arou e tá bonito para chover, porque são várias frentes. A gente tem um núcleo jurídico que presta assessoria jurídica, tanto a gestores de cultura, certo? Quanto a coletivos. A gente tem um núcleo de formação que pensou ali em inúmeras cartilhas e também na oportunidade está fazendo a veiculação dessas aulas pelo canal do YouTube para poder qualificar o agente e o coletivo cultural a ter acesso ao edital. A gente criou uma frente de apoio à comunicação, certo, da Lei Paulo Gustavo nos territórios. Existe outra frente, que é a frente de articuladores regionais. Nas 14 macro-região, terá um articulador por macro-região dialogando diretamente com o território, certo? E a COPAR, que é a Coordenadoria de Articulação Regional e Participação, está orquestrando isso. E a gente vem para a gente poder também despertar no gestor que a política cultural ela precisa ser institucionalizada. Ela precisa virar números, ela precisa que ela seja ali arguída a ponto que a gente possa ter uma noção, olhar para o Sertão Central e ver quantos pontos de cultura temos no Sertão Central, quantos agentes culturais, quantos coletivos, o que é uma cadeia de desenvolvimento, o que é uma rede de desenvolvimento no Sertão Central. Então, essa nossa vinda também é para a consolidação dessa institucionalização da política cultural, certo? E aqui eu já parabenizo a região e aos gestores, que é uma região que a gente tem tudo para fechar 100% de conferências municipais realizadas em cada território. E a conferência, a gente sabe que é um momento importantíssimo, como o Pedro legitimou, de fala, de demanda, de anseio que a classe artística tem dentro do território e, naturalmente, dentro da região. Meninos, e essa formação hoje aqui em Quixeramobim, ela vai o dia inteiro? Como é que vai ser? Ela segue até às 15 horas, está acontecendo no auditório do Sebrae, certo? Esse primeiro momento a gente está apresentando um panorama da região aos gestores municipais de cultura da região, mostrando quantos agentes individuais e coletivos estão cadastrados no mapa, aonde esses agentes estão, aonde a gente sente a ausência de agentes cadastrados, e aí a gente vai para aquela reflexão e para aquela preposição que você colocou, que como isso vai chegar em Minerolândia, né? Lá em Pedra Branca, como vai chegar, certo? A gente poder chegar para os gestores e dizer, olha, lá em Minerolândia, estou exemplificando Minerolândia, viu? Estou falando de uma forma exemplificada. Como a gente vai poder chegar no reisado que existe lá em Minerolândia, certo? A gente está vindo justamente para poder fazer esse entendimento e gerar essa ponte e essa possibilidade. Então, aos agentes culturais e coletivos, busquem as secretarias municipais de cultura. Elas são, nesse momento,
é o caminho de entrada, de acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo. E no Ceará, no Mapa Cultural do Estado do Ceará, podem ter acesso. Nós temos 17 editais já publicados, alguns com inscrições já encerradas e outros com inscrições abertas e outros editais ainda por ser publicados. Brinquei muito que quando não tem dinheiro é um problema, mas também quando tem dinheiro a gente precisa desafios, energizar bastante, porque a gente precisa operacionalizar e a gente não quer devolver um centavo da Paulo Gustavo, como a gente também trabalhou para não devolver da Aldir Blanc. Perfeitamente, perfeitamente. O Pedro, tem também uma formação que vocês estão fazendo com o Sebrae também, que é justamente para formar pessoas para aprender a escrever os seus próprios projetos, né? Isso, né? Eu vou dar um spoiler, porque a Lilian vai falar um pouco também sobre isso. Ela já está aqui no nosso estúdio também, no nosso estúdio, Verestene. Já me sinto de casa. E é uma formação que vai começar na próxima quinta-feira, né? Quinta Criativa, que é um processo, que é um projeto super importante, que eu destaco que é um dos mais importantes que a Casa de Antônio Conselheiro já realizou em parceria com o Sebrae, que já é um parceiro nosso antigo. Né? Se tem uma instituição que é parceira da Casa de Antônio Conselheiro, é o Sebrae, né? Que vai desde as parcerias institucionais para a construção de ações como essa, a cessão de espaços, né? Estamos realizando hoje esse encontro dentro, né, do espaço, do auditório super bacana, aconchegante do Sebrae. Então, é um projeto, né, chamado Quinta Criativa, que vai justamente desenvolver a economia criativa e esse eixo da cultura como vetor de desenvolvimento econômico. A Lina vai contribuir também com esse processo conosco, Alistene. Perfeitamente. Fábio, muito obrigado pela sua presença, tá?